Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Capítulo 30 do Livro do Céu, volume 1, continuando nossas meditações, pedindo, vem Jesus, vem comigo, meditar comigo esse trecho. Resistência de Luísa a Jesus, que a quer sofrendo, porque falta o consentimento do confessor. Mas finalmente Jesus se impõe, comunicando a ela o estado de sofrimento e dando para o confessor, como prova de que é sua vontade, o anúncio da guerra entre Itália e a África. Quando o confessor me deu a obediência de não precisar mais ficar na cama, comecei a resistir e disse ao Senhor: o que tu queres de mim? Não posso mais, porque a obediência não quer. Se você quiser, dê luz ao confessor, e então eu estou pronta para fazer o que você quiser. E eu fiquei todos os dias seguindo a obediência que não me permite compartilhar do sofrimento com Jesus. Até a manhã em que venci, senti-me livre do sofrimento, quando em um instante o Senhor veio e puxou-me para Ele de forma que não pude resistir a Ele. Eu perdi meus sentidos e me encontrei junto com Ele, mas tão perto que por quanta oposição eu fizesse não conseguia me separar de Jesus. Estando com Ele, me senti completamente aniquilada e fiquei com um certo rubor pelo esforço que fiz de resistir. Durante a noite eu disse a Ele: Santo Cônjuge, perdoe-me. Ele é o confessor que você tanto deseja. E Ele me disse: não tenhas medo. Quando é obediência, não me ofende. E Ele continuou: venha a mim. Hoje é ano novo, quero te dar um presente. Naquela manhã foi o primeiro dia do ano. Então Ele colocou seus lábios muito puros perto dos meus e derramou um leite muito doce. Me beijou e pegou um anel de dentro do seu lado. E Ele me disse: hoje eu quero lhe mostrar o anel que preparei para você para quando nos casarmos. Então Ele me disse: diga ao confessor que é minha vontade que você continue na cama. E como sinal de que sou eu, diga a ele que há uma guerra entre a Itália e a África. E se ele lhe der obediência para que você continue sofrendo, não farei nada dos dois lados. Eles farão as pazes juntos. No próprio ato de dizer essas palavras, senti como se eu fosse uma roupa cercada pelo sofrimento e não conseguia me libertar. Pensei comigo mesma: o que o confessor dirá? Mas isso não estava mais em meu poder. Aquele leite que Jesus derramou em mim produziu-me tanto amor por Ele que me senti definhando e me senti tão satisfeita e nutrida que depois que o confessor chegou e voltei daquele estado de petrificação e a família me trouxe comida, me senti já tão alimentada que a comida não era mais necessária. Mas para fazer a obediência que tanto desejavam, eu tomei algumas colheradas. Imediatamente fui forçada a colocar tudo de volta por vômito, mas misturado também com o leite que Jesus me deu. E Jesus, quase brincando, me disse: não foi o que eu te dei suficiente? Você ainda não está feliz? Corei de vergonha, mas imediatamente lhe disse: o que você quer de mim é obediência. Quando o confessor chegou, ele começou a se preocupar e me disse que eu era desobediente. E até me disse que era uma doença, se fosse uma coisa de Deus, que ele teria feito você obedecer. Então, em vez de ligar para o confessor, você tem que ligar para os médicos. Quando ele terminou de falar, contei tudo o que o Senhor me disse, como disse acima. E ele me disse que, se era verdade que havia uma guerra entre África e Itália, vamos ver se nada é feito. E então ele foi convencido a me deixar continuar sofrendo. Após cerca de 4 meses, o confessor chegou um dia e me disse que chegaram as notícias de que a guerra entre a África e a Itália, sem causar nenhum dano de ambos os lados, havia sido pacificada. Então o confessor ficou mais convencido e me deixou ficar em paz. Então, esse trecho bem interessante, né? Momento em que Jesus interfere realmente com sua soberania, da sua vontade sobre a situação de Luísa. Então, maravilhoso, né? Um momento assim que a gente vê que
A gente está nas mãos de um Deus que realmente se importa conosco, um Deus que tem vontade, né? Que tem vontade, um Deus que não está morto, né? Um Deus que está vivo, um Deus que tem vontade, um Deus que se impõe, e é maravilhoso você ver Jesus se impor, né? Então ela fez resistência a Jesus, que a quer sofrendo por causa, né, da falta do consentimento do confessor, que não tinha dado mais obediência para ela. Mas finalmente Jesus se impõe, comunicando a ela o estado de sofrimento e dando para o confessor como prova de que é sua vontade o anúncio da guerra entre a Itália e a África. Então, ela diz claramente, né, que o confessor deu a obediência de não mais ficar na cama. Ela não estava mais na cama. E ela começou a resistir e disse ao Senhor: o que tu queres de mim? Não posso mais, porque a obediência não quer. Se você quiser, dê luz ao confessor, e eu estou disposta. Então, isso que é interessante, ela falou: eu estou disposta a fazer o que você quiser, eu só estou obedecendo ao confessor. Então, é muito importante isso, Jesus não vê problema nisso. Quando você está vivendo na obediência e você não consegue fazer algo para Deus, né, você fica tranquilo. Eu mesmo vivo assim, eu estou na obediência durante o dia, de que eu não posso pegar o celular e eu preciso trabalhar com meu esposo, né? E eu tô seguindo a obediência, né? E não é fácil, né? Na nossa parte a gente quer burlar a obediência, né? Da parte de Jesus a gente sente também que Jesus nos chama, nos atrai, mas é obediência. E a gente pode ficar em paz, tranquilo, né? De fazer o que tem que fazer, né? Para a gente poder dar conta das nossas obrigações. Claro que a gente gostaria de dar tudo, nossa atenção para Jesus, né? Tudo que nós temos para Jesus. O meu sonho seria esse, eu ter tempo para isso, ter tempo total só para Jesus. Mas a gente entende e a gente, né, vive tranquilo, né? E eu tenho percebido bastante que tem acontecido muitas coisas na nossa comunidade, né? Em muitas situações difíceis. As pessoas estão com bastante dificuldade, algumas, né, estão sofrendo muito para entender a divina vontade, não estão se abrindo a esse amor de Deus. É o normal, é o processo de cada uma, né? A gente entende que cada uma está num degrauzinho, a gente tem que compreender. E é interessante que a gente partilhando, a gente percebeu que tem aquelas que estão sendo geradas no ventre materno de Maria, né? Tem aquelas que nascem, tem aquelas que estão dando os primeiros passinhos, engatinhando, dando os primeiros passinhos. Aquelas que estão comendo, só mamando ainda, né? No leite da mãe. O leite da mãe. Aquelas que começam a comer carne, né? Que começam a comer comida, quer dizer, uma comida mais sólida. Depois começa a comer carne. E depois aquelas que estão, né, mais dando uns passinhos assim, mais brincando com Jesus, né? Aquelas que já estão curtindo esse momento com Jesus. E assim, aquelas que já estão com 12 anos, né? Eu acho que mais que isso não tem ninguém, né? Os que estão com 12 anos, né? Jesus de 12 anos sábio, que vai pro templo e já começa a falar da sua, né? Da sua glória, das coisas de Deus, né? E assim, eu acho que ninguém mais que isso tem, não. Todo mundo tá nesse patamar, né? E o máximo é isso, foi esse patamar. Então, que o Senhor possa ser totalmente abençoado, né? E nos fazer compreender que tudo tem um momento, né? Uma situação que a gente tem que entender o processo. É o processo de cada um de nós. Aí por que eu falo isso? Porque Jesus, ele é soberano. E é ele quem vai equilibrar todo mundo, né? Que vai fazer a ligação com todos e todos andarem na mesma direção, cada um dando o seu sim, né, contínuo, não fazendo resistência ao Senhor, né? Que o mais triste é a resistência, né? De graça, assim, porque ninguém tá exigindo essa resistência, como o confessor está fazendo aqui com a Luísa, né? Ela resistir ao Senhor por obediência a não sofrer, a não fazer a vontade de Deus. No nosso caso, a gente que está tendo a nossa resistência humana, da nossa vontade humana, resistente, rebelde, né? Que não quer fazer a vontade de Deus, né? Que não quer se abrir, que não quer aceitar que tem um problema que eu percebi nas meninas, que uma delas até confessou isso, que ela acha que é impossível para Deus gostar de nós se a gente ainda tiver alguma imperfeição. Né? Eu fiquei triste do jeito que ela falou, porque realmente é isso que está atrapalhando ela a crescer. E muitas pessoas devem viver nesse escrúpulo, né? De achar que a gente tem que ser muito santo para poder Deus nos aceitar.
para poder Deus não vir morar dentro de nós, que a gente tem que ser muito santo, né? E aí a gente está ensinando aqui que é para a gente desejar, que a força que nos move a Deus é o desejar, né? Que Deus, ele só olha para isso, ele não olha para as imperfeições logo de cara, isso ele vai mudando depois. Ele se preocupa primeiro com a porta que se abre. Não adianta nada ele querer entrar numa casa sem que a porta esteja aberta. A casa pode estar mais limpa possível lá dentro, mas se a porta estiver fechada, ele não entra. É melhor que a casa esteja toda bagunçada e a porta aberta para que ele possa entrar, do que a casa esteja toda sendo arrumada, sendo, né, limpa, a pessoa não para de limpar, não para de ficar vendo detalhes da sua vida, cuidando de todos os detalhes, né, para manter a sua alma limpa, né, e cuida tanto de rezar, cuida tanto de fazer penitência, cuida tanto de fazer tantas coisas, seguindo tudo que pode, né, mas a porta para o coração está fechada. Jesus não consegue penetrar e fazer aquela pessoa se sentir amada e perdoada por ele, né, aceita por ele. Então a pessoa acha que a casa estando limpa, né, Deus ele pode já ficar feliz pela casa estar limpa e a porta não aberta, não se abre, nunca. A pessoa fica sempre com a porta fechada, mantendo-se limpando a casa e achando que é só isso que precisa, né? Viver uma vida devota, e não precisa abrir o coração para Jesus vir falar e atuar, trazer sua vontade, trazer sua palavra, sua intimidade. E quantas pessoas que, né, podem até estar sujas, a casa está suja, mas abrem o coração e Jesus entra. E na hora que ele entra, a pessoa vai arrumando a casa. E cada cômodo que ele vai entrando, a pessoa vai ficando com vergonha dele estar ali, tão santo, né? E ele também vai purificando a casa junto com a pessoa. Aí ele já entrou na casa, aí ele vai entrando dentro da casa, né? E vai vendo a bagunça, a pessoa se incomodando, vergonhosa por causa da bagunça que está dentro, as imperfeições, os defeitos, né? E aí, pouco a pouco, ele fala, não, mas eu te ajudo a arrumar, né? Vamos juntos. É esse processo que Jesus quer fazer na vida de cada um de nós, né? Ele quer fazer juntos. Ele quer junto, ele não quer estar separado. Então, a vida na divina vontade é essa porta aberta, dizer sim, desejar muito, e Jesus poder entrar, e aí, aos poucos, ele vai mudando todas as coisas, e quando você menos esperar, sua casa vai estar reluzente, porque ele que vai estar junto com você limpando tudo, né? Ele vai impor a sua vontade na casa, falando tudo que ele acha que tem que mudar, a parede como tem que estar pintada, né? Os buracos que precisam ser tampados, os móveis que tem que ser jogados fora, né? Tudo que tem que ser jogado fora, tudo que tem que ser limpo, tudo que tem que ser polido, tudo que tem que ser, né, refeito, reformado. Ele vai fazendo do jeito dele, você só fala sim, Fiat. Sim, Fiat. Sim, Senhor. E fica tão feliz, porque você vai olhando para sua casa e vai vendo, uau, tá ficando igualzinho o céu. Meu Deus, tô sofrendo, mas tá valendo a pena. Tá valendo a pena, minha casa tá ficando igualzinho o céu. É isso que Deus quer. É essa felicidade que ele dá pro filho da divina vontade. Que felicidade a gente poder viver essa realidade. Que felicidade a gente poder viver isso. Então é esse desejo de Deus para ele fazer na nossa vida. É esse processo que Deus está fazendo na vida, na divina vontade, em todos nós. Então as pessoas ficam preocupadas, achando que tem que manter a casa limpa primeiro, que a casa tem que estar limpa, mas o coração fechado não adianta nada. Deus não vai conseguir entrar. Pode a sua casa estar brilhando, mas está do seu jeito. Está no seu olhar, na sua forma. Não está do jeito que Jesus quer. O jeito que Jesus quer, às vezes você não sabe. Na sua vontade humana, você fica, né, vivendo como servo. Servo. Aí, tem que marcar, Jesus tem que marcar a data para ir na sua casa. Tem que marcar, tem que ligar para você, tem que se esforçar para conseguir um tempo para você, né, que você só está ocupado com a sua rotina de limpeza constante, de fazer o seu rosário, né, de estudar os seus livros e tantas outras coisas mais que você se ocupa todos os dias para manter a sua casa o máximo limpa possível, para você ficar com consciência tranquila de que fez tudo o que foi possível. E Jesus tem que marcar a hora para poder falar com você. E às vezes ele não consegue.
Ele não consegue entrar no seu coração, não consegue falar com você. E quando ele entra na sua casa, se ele consegue marcar uma hora, né? É um momento assim, onde ele só chama atenção, né? Ou é um momento onde ele não se sente à vontade para poder falar tudo, porque você, né? Fica, né? Se derrama em lágrimas, ele não consegue falar tudo, você começa a se justificar para ele. É muitas situações que a gente pode imaginar. Uma pessoa que está vivendo fora da vontade de Deus. Mas a pessoa que está vivendo na vontade de Deus fica quieta, calma, tranquila. Só faz o que o Jesus pede. Só vai limpando aquilo que Jesus quer limpar. Se não está na hora de limpar, certo, né? Tem algum cômodo da sua casa que ainda está meio difícil de arrumar, Jesus deixa para depois. Vamos devagar que a gente vai chegar lá. Esse cômodo aí está um pouquinho mais complicado, né? Vai ter que fazer uma reforma bem grande, a gente vai ter que, né, se esforçar um pouco mais, mas calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Uma hora a gente vai chegar lá. Vamos fazendo aquilo que é mais fácil, por enquanto, para você, que é mais simples de arrumar, e aquilo que depender mais, né? Por exemplo, trocar toda a fiação da casa. Às vezes a fiação toda da casa tá meio ruim, né? Tá meio devagar. Aí Jesus precisa dar uma limpada toda na fiação, porque você tem que mudar muita coisa, tem que abrir a sua mente, tem que saber estudar, gostar de estudar. Às vezes você é uma pessoa que Jesus está entrando na sua vida e você não gosta muito de ler, você tem muita dificuldade para ler, tem muitas dificuldades, então Jesus ele tem sua paciência, né? Você está tão apegado a certas coisas também, e aí Jesus tem misericórdia, então ele sabe que tem algum processo que vai demorar um pouquinho mais, mas ele entende que tem que fazer. Você entende que tem que fazer, você fala, pode fazer na hora que o senhor quiser, na hora que o senhor estiver disponível, eu estou disponível também. Aí Jesus vai melhorando, vai mudando as coisas, vai preparando o terreno. Quando você vê, as coisas vão sendo feitas. Então, continuando aqui, né, até amanhã, em que venci, senti-me livre do sofrimento, quando em um instante o Senhor veio e me puxou para ele, de forma que não pude resistir. Eu perdi meus sentidos e me encontrei junto com ele. Aí Jesus chama ela, né? Ela não consegue resistir a ele, né? Por mais que ela resiste na obediência ali, né? Falando para ele, mas é obediência, Jesus, né? Mas aí ele chama e puxa para ele, e aí ele né? Chama ela de um jeito que fica coladinho com ela, grudadinho com ela. Nossa, a mulher cai no chão, né? Já era, né? Imagina Jesus vir e te pegar desse jeito, assim como pegou a Luísa. Nossa Senhora. Estando com ele, me senti completamente aniquilada e fiquei com uma certa vergonha pelo esforço que fiz de resistir e disse, meu amor, meu esposo, perdoe-me. É o confessor que você tanto deseja que pediu, né? Que me deu essa obediência. Ele falou, não tenha medo, não. Quando é obediência, você não me ofende. Venha a mim, hoje é ano novo, quero te dar um presente. Então, olha que lindo, né? Jesus, ele cuida de dar presentes pra gente. Ele é assim mesmo. Jesus, ele tem esse cuidado com a gente de dar presentes pra gente. No meu aniversário, eu recebi muitos presentes. Muitos presentes. Semana passada, eu fiz 41 anos e recebi muitos presentes. Assim, muito mesmo. Então, Jesus, ele tem esse cuidado de cuidar da gente, sim. E aí, ele colocou nos lábios dela, perto, né, dos lábios dele. Já pensou que delícia isso? Você chegar perto de Jesus, ele chegar pertinho de você, o esposo da alma, e tocar nos seus lábios e trazer aquele licor doce, te beijar. E pegou um anel de dentro do lado dele e mostrou para ela, olha, esse aqui é o anel que eu preparei para você, para quando a gente nos casar. Uau! Oh, meu Deus do céu, que dia que vai ser esse dia que a gente vai nos casar? Que dia que a minha casa vai estar pronta pra gente poder, né, se casar totalmente, né? Mas assim, o casamento aqui, no caso, já é você abrir essa porta para Jesus entrar, né, e vir morar com você. Já é o casamento, já é de uma certa forma um casamento, né? Já é o momento que ele se aposta na sua vida, quando você diz, Fiat, desejo que a sua vontade reine na minha vida. Vem, Jesus, né, e faz os 31 dias com Maria, consagra a sua vontade para Jesus. É o momento que a porta está escancarada para Jesus começar a entrar na sua vida e fazer o que ele quiser. Então diga ao confessor que é minha vontade que você continue na cama, Jesus disse para ela. Como sinal de que sou eu, diga a ele que há uma guerra entre a Itália e a África. Então Jesus sabe muito bem como pensa o confessor,
Então ele já usou a estratégia perfeita para o confessor se convencer, né, sobre uma guerra na Itália e África. E se ele lhe der obediência para que você continue sofrendo, não farei nada dos dois lados. Jesus é perfeito, ele sabe muito bem como tocar no confessor, como fazer as coisas, né, serem imposto a sua vontade. E no próprio ato de dizer essa palavra, eu senti como se fosse uma roupa cercada pelo sofrimento, né? Ela dizendo isso por quê? Porque ela falou assim, não tem como correr, né? Senti como se eu fosse uma pessoa para poder viver sofrendo, né? Não consegui mais me libertar. Pensei comigo mesmo, o que o confessor dirá, né? Então, ela vê ou ela ouve Jesus falar para ela, né? Olha, como eu quero. Então, estou dizendo para você que tem uma guerra entre a África e a Itália, e se ele te der obediência, é o que eu quero, ponto final. E ela sabia que o confessor ia aceitar, dar a obediência, né? Eles vão fazer a paz junto, não vou fazer nada dos dois lados. Aí ela sabe o poder de Deus. Nossa, ele é poderoso, né? Para ele cuidar de uma guerra, para que nada aconteça, né? Então, ele manda em tudo. Então, o que eu posso dizer? Fiat. Ela pensou com ela mesma, né? Não tem mais como correr. Jesus quer que eu sofra, é isso mesmo que vai acontecer. Daí ela lembrou de todo o sofrimento que ela passa na cama, que ela tem que, né, ser limpa pelas pessoas, a família que não vai aceitar. Ela já ficou imaginando tudo, né? A família novamente vendo ela na cama, o confessor vendo ela na cama, bravo com ela, né? Tendo que vir todos os dias, aquela conversa toda que ela não gosta, né? Todos os dias tendo que depender do confessor e tal. E aí ela lembrou tudo, ai meu Deus do céu, vamos nós, não tem como eu fugir do sofrimento, é isso Deus quer mesmo. Não, é isso que ela pensou consigo mesmo, o que o confessor dirá? Mas isso não estava mais no meu poder. Aí ela fala, aquele leite que Jesus derramou em mim, produziu-me tanto amor por ele, que me senti definhando, e me senti tão satisfeita e nutrida que depois que o confessor chegou e voltei daquele estado de petrificação, a família me trouxe comida. Me senti que já estava tão alimentada com a comida e não era mais necessário. Então, olha que maravilha, né? Ela estava com tanta fome, no capítulo anterior, sofrendo fome, e Jesus vem e traz uma comida do céu, um licor dado, beijando ela, que ela não sente fome mais. Nossa, que delícia isso. Jesus do céu. Obrigado, Pai, por Senhor ser tão bondoso assim, né? Alimentando, satisfazendo ela. Você vê que a vontade divina dá forças para a pessoa. A vontade divina de Jesus dá força e nutre a alma da pessoa. A pessoa não tem para que ficar preocupada se Jesus está fazendo tudo. Se Jesus ama ela, se Jesus te ama, você fica tranquilo. Você não tem medo de nada. Você sente esse amor de Deus, esse toque de Deus, esse cuidado de Deus sobre você, cuidando de você, pedindo para que você, né, faça a vontade dele. E aí você vê que ele, para você fazer a vontade dele, é o que eu percebo na minha vida, né? Para eu fazer a vontade de Jesus, ele facilita as coisas para mim. Ele me cerca, ele sabe, ele não deixa justificativo para eu não fazer. Ele não permite que as coisas aconteçam para atrapalhar eu fazer a obediência para ele, as coisas que ele quer. Tudo colabora para poder se fazer a mudança que ele deseja dentro de nós, né, para se fazer a vontade dele reinar. Tudo colabora, tudo, todas as coisas são facilitadas para isso, né? Então você percebe isso. Aí ela tenta comer e vomita tudo. E sai até o doce leite de Jesus que deu, até o leite que ela, né, se materializou, aquele leite que ela recebeu na alma, apareceu na comida. Ela viu o leite. Jesus falou: nossa, não te dei o suficiente? Você ainda não está feliz? Ela brincou, né? Ele brincou com ela, quer dizer, do jeito que Jesus brinca, do jeito como ele é brincalhão, né? E ele é assim com a gente também lida com ele dessa forma também. Quando a gente começa a viver essa intimidade com ele, com a porta aberta da nossa casa, né? Uma brincadeira constante, ele tá limpando a casa com você, ele tá fazendo as mudanças que tem que fazer na sua casa, né? Colocando as virtudes todas, e ele vai, né, brincando com você quando você tá com alguma dificuldade, quando você tá com alguma, né, com alguma circunstância, você brinca com ele. Nossa, Jesus, esse computador, só por Deus, né? Tá difícil, hein? O senhor tem que me ajudar aqui, né? Aí ele fala, calma aí, né? E a gente vai conversando. Corei, mas imediatamente ele disse, o que você quer de mim? É obediência. Ela falou assim, ela ficou com vergonha, né? Porque ele falou pra ela assim, nossa, eu já não te dei o leite suficiente? Você ainda não tá feliz?
né? Quer comer mais? Aí ela falou, não, Jesus, é obediência, eu tenho que comer, a minha família me pede para comer, eu não posso negar, né? Normal, isso aí é brincadeira dele. Quando o confessor chegou, então, ele começou a se preocupar. E me disse que eu era desobediente e até me disse que é uma doença, porque se fosse uma coisa de Deus, Jesus teria feito ela obedecer. Então, ele estava com dúvida se ainda era de Deus a situação dela, né? Então, porque ela vomitou de novo, né? Então, se fosse uma... Aí ela foi contar para Jesus, para contar para o padre, desculpa. Aí ela contou para o padre depois que ele falou, né? Chamou ela de desobediente. Então, em vez de você ligar para o confessor, você tem que ligar para os médicos. Olha só como ele é meio arrogante, né? O confessor foi meio arrogante com ela, né? Em vez de você ligar para o confessor, liga para os médicos. Você está doente, isso aí é uma doença, não é de Deus isso aí. Quando ele terminou de falar, eu contei tudo o que o Senhor me disse, como disse acima, e ele me disse que se era verdade, então, que uma guerra entre a África e a Itália, vamos ver se nada é feito. Então, ele falou assim, então tá bom, já que você falou que Jesus quer que você fique no sofrimento, e em prova disso ele vai fazer com que uma guerra não aconteça, então eu vou ficar esperto. Aí ele ficou esperto, observou, ficou esperando, e percebeu que depois de 3 meses o confessor chegou um dia e disse que realmente chegou as notícias de que a guerra entre a África e a Itália não teve dano nenhum de ambos os partes. Jesus cumpriu a promessa. Havia sido pacificada. Então o confessor ficou mais convencido e me deixou ficar em paz. Então olha só como Jesus se impôs. Então Jesus, ele na nossa vida, ele vai se impor também. Em situações que eu já passei na minha casa, que eu falava para Jesus, Jesus, como que eu vou fazer esse trabalho para o Senhor? Se o Senhor está deixando meu pai doente. Se meu pai estiver doente, eu tenho que cuidar do meu pai. Então o Senhor tem que deixar minha mãe ter condições de cuidar do meu pai lá, porque meu pai estava ligando para mim aqui por causa da brigaiada que ele ficava com a minha mãe. Aí eu falei, Jesus, se o Senhor quer que eu cuide da divina vontade, né? O Senhor me mandou esses 36 volumes para mim traduzir. Como que eu vou fazer essas coisas? Se o Senhor quer que eu faça isso, o Senhor tem que resolver os problemas lá com meu pai e com a minha mãe. Aí, graças a Deus, Jesus, ele resolveu. A gente conseguiu arrumar uma pessoa, cuidou do meu pai ficou melhor, né? Pararam as brigas, eu conversei com eles, as coisas se resolveram, os dois ficaram bem, e começou meu pai a ficar calmo. Jesus trabalhou no meu pai começou a ficar calmo, não ficou mais problemático. Meu pai mudou totalmente o jeito dele. Vocês precisavam ver como que Jesus atuou fortemente para me ajudar, né? Totalmente, eu não sei como que Jesus conseguiu, mas meu pai ficou quietinho, meu pai mudou assim de um dia para o outro, assim. A outra vez aí que eu fui lá, meu pai ficava quietinho, não falava mais com ninguém, sabe? Não ficava falando mais, reclamando, quer dizer, falava com as pessoas normal, sem pedir bem com a vida, sabe? E eu mandando bastante coisa do meu material para ele, né, das coisas que eu tava fazendo, ele via tudo, ouvia tudo, as coisas que eu fazia. Minha mãe mandando pra ele as coisas, ele ouvia tudo, minha mãe falava assim, que ele ouvia tudo que eu mandava pra ele. Então, assim, graças a Deus que, nossa, melhorou muito. Aí agora, meu pai iria ficar sem pé. Agora, assim, né? Meu pai ia ficar sem pé e a gente não tem como cuidar dele. Minha mãe não teria como cuidar dele mais, sem pé. Minha mãe sofreu uma semana com ele, com dor nos pés, e sem poder ficar em pé. Foi muito difícil. Aí minha mãe ficou imaginando, nossa, ele sem o pé, como que vai ser? E o pé direito. O pé é o único que ele conseguia ter força no pé, que o pé esquerdo estava paralisado. Nossa Senhora, e meu pai é pesado, ele é alto, a minha mãe é baixinha. Ela estava se lidando bem com ele, estava conseguindo cuidar dele enquanto ele tinha o pé, porque ele ajudava, mas sem o pé minha mãe não tinha condições de ajudar. Meus irmãos trabalham, meus irmãos têm que sustentar a família deles, estão no auge da família, tudo com criança pequena. Então minha mãe ia ter que contratar outra pessoa para ficar lá, meu pai não ia aceitar, porque meu pai era ciumento, teria que ser um homem, ia ficar muita confusão. Aí eu rezei para Jesus também de novo. Falei, Jesus, o Senhor não pode permitir uma coisa dessas. O Senhor vai ter que dar um jeito, já era pro meu pai ter, pro Senhor levar meu pai já. Vai ser o melhor pro meu pai, eu não aguento ver meu pai nessa situação. Já tá na hora do Senhor levar meu pai embora. Gente, vocês imaginam uma pessoa pedir para Deus levar o pai embora, matar o pai? Vocês conseguem imaginar alguma filha tem capacidade de pedir para Deus para matar o pai? Mas só que eu não pedi para poder livrar minha mãe, nem livrar eu do sofrimento. Não, é para livrar meu pai do sofrimento. E também, claro, envolve todos nós. Mas eu falei para Jesus, eu vou ter que cuidar do meu pai. Eu vou ter que morar com a minha mãe, porque eu não vou deixar minha mãe sozinha com meu pai naquela situação.
Eu vou ter que dar um jeito. Eu vou ter que me dedicar, eu não tenho dinheiro, mas eu vou ter que eu ir lá morar com meu pai e minha mãe. Eu vou ter que eu ficar lá com ela. Porque meus irmãos, eles trabalham, como que eu vou fazer? E eu, pelo menos, eu tenho como ficar. Minha outra irmã tá lá em Porto Alegre trabalhando. Como que vai ser? Vai sobrar pra mim. Então, novamente, eu não tô entendendo o que o senhor tá fazendo. O senhor tá permitindo essa situação? Eu quero entender por quê. O senhor vai fazer meu pai ficar vivo sem pé? Aí lá vou eu conversar de novo com Jesus, né? E aí eu fui falando com Jesus. Falei, Jesus, eu te entrego meu pai, né? Eu te peço, sara a alma do meu pai, prepara a alma do meu pai para ele ir com o Senhor já. Leva ele para poder livrar do sofrimento do meu pai, quer morrer. Eu fui lá várias vezes, meu pai falando que queria morrer. Então Deus já estava preparando ele para a morte. Aí meu pai falou, eu quero morrer. Mas aqui, o jeito que meu pai estava falando não era assim, sabe? Como se não gostasse mais da vida, sabe? Não, era uma entrega mesmo. A gente percebia que era uma entrega que ele estava fazendo para Deus. Já tá bom minha vida, já deu. Né? O que eu pude sofrer, já sofri, não quero ficar sofrendo mais. Né? E meu pai sofreu muito mesmo, né? E eu quero ir embora. Não é a coisa mais linda do mundo é você se entregar para Deus. Você falar para Deus assim, olha, pode me levar na hora que o Senhor quiser. Tô livre de todo apego na terra. Não tem nada que me segura mais aqui. Isso não tem presente maior do que para Deus do que esse. Queria você falar isso para Deus? Olha, não tem mais nada na terra que me importa. Eu só quero o Senhor agora. Quero me livrar dessa vida. Quero ficar longe daqui. Quero ficar contigo. Me ajuda, me cura, me liberta. Me cura, Senhor. Vendo a solução somente em Deus. Não tem coisa melhor. Meu pai não via mais solução nos médicos. Não via mais solução na medicina. Ele sabia que não tinha mais o que fazer. Ele não conseguia mais corresponder às exigências dos médicos. Então, o que ele tinha que fazer? Ofertar-se. Oferecer-se. É o que ele fez. Então, eu não penso mal de mim, nem penso mal do meu pai nessa situação. Colocar-se nos braços de Deus. Saber que é para ele que dele que nós viemos e para ele que nós voltamos, para ele que nós iremos voltar, é a coisa mais preciosa que a gente pode dar para Deus. Não é pedir para morrer. Não é se suicidar. Não é isso. É você se ofertar para Deus. É você se oferecer. É você se dar para Ele, você se abandonar nele. Sabendo que Ele é o único abrigo que você tem. É a única segurança que você tem. É onde você pode novamente sorrir. É a força da onde você pode tirar a alegria. É da onde você pode tirar toda a energia que você precisa. É dele para poder viver. Então, eu não vejo nada de errado no que meu pai fez, nem no que eu fiz. Dar o seu pai e dar sua mãe para Deus, na hora que eles precisam ser entregues para Deus, é a maior caridade que uma pessoa pode fazer. Confia nisso. Tenha certeza de que Deus sabe disso. Que Deus nos ensina isso. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat. Ficamos por aqui e amanhã, se Deus quiser, a gente continua.